Olá, meninos e meninas, professora Ana Flávia. Mais uma vez estamos aqui com a nossa videoaula de Geografia, a nossa segunda dessa semana, onde hoje iremos abordar sobre o Império Inca e o Império Maia. Uma boa aula a todos e vamos começar. Iniciamos a nossa aula com os povos maias, que estão relacionados com grandes sociedades que habitavam a América pré-colombiana. Quando a gente fala dessa questão de habitar a América pré-colombiana, porque nós temos três povos com relação ao continente americano: astecas, os maias e os incas. Astecas já estudamos na nossa aula anterior, que correspondia ao território do México. Já os maias, eles correspondem a uma parte do México, ou seja, uma parte bem pequena, quase fronteira, além do território de Belize, Guatemala, Honduras e El Salvador, que não está aqui no nosso slide, mas que ele também faz parte do território da civilização maia. Pegando esses países, os principais, o que tem a maior extensão desse povo maia é Belize, Guatemala, Honduras e El Salvador. Analisando aqui no mapa, podemos perceber que ele se localiza na América Central, onde esse território da América Central é ligado pelo Golfo do México, Mar do Caribe e o Oceano Pacífico. Olhando esses três pontos, percebemos que a civilização maia, ela não corresponde a todo esse território. Então, onde o ponto que liga o Mar do Caribe e o Golfo do México. Isso quando se fala da civilização maia. Mas quando se fala da América Central, aí você se liga aos três pontos. A sua organização política, ela não chegou a construir um império unificado, como os astecas e os incas, ou seja, os maias não tiveram uma grande dominação, um grande território de império. Eles se organizaram politicamente em cidades e estados, que juntamente com as aldeias acabaram formando unidades políticas. Essas unidades políticas, elas eram independentes, cada uma tinha o seu líder. Em cada estado, a autoridade e o poder era exercido em nome de um deus. Deuses esses relacionados com a natureza ou com os animais. Ou seja, os maias, eles eram politeístas. O chefe de governo das cidades era assessorado por um conselho e auxiliado por um conjunto de funcionários públicos, responsáveis pela manutenção de ordem pública. Fazendo essa comparação com os dias atuais, é como se fossem os nossos presidentes, os nossos governadores e os nossos prefeitos, divididos em setores. Já a economia maia, ela girava em torno da agricultura, ou seja, era um processo agrícola, onde eles cultivavam o milho, o algodão, o cacau e o agave. Lembrando que o agave era uma planta muito realizada, o seu cultivo no território do México, tá? Completavam as suas atividades econômicas com base na caça, na pesca e no artesanato. O modo de produção era coletivo, o solo não era propriedade privada, ou seja, o solo era de todos. Enquanto membros da aldeia, com relação a camponeses, tinham o direito de usá-las e delas tirar o seu sustento, com a obrigação de pagar impostos coletivos cobrados pelo Estado. Como assim? A terra, ela não era de propriedade privada, ou seja, não tinha uma pessoa que tinha um poder sobre aquela terra e só ele poderia cultivar nela. Todos podiam cultivar na terra, mas eles deveriam pagar impostos aos seus superiores, que na visão dele, aquela terra pertencia ao Deus. Então, eles estavam cultuando, pagando imposto como uma forma de recompensa pela terra oferecida por Deus. O Estado também apropriava-se da força de trabalho dos camponeses, obrigando-os a trabalhar gratuitamente na construção de palácios, templos e grandes obras, como de irrigação e represas. A sociedade maia era dividida entre nobres, sacerdotes, cidadãos livres e escravos. E quem fazia parte de cada uma dessas camadas? Bem, os nobres eram comandados, ou seja,
eram aqueles chefes guerreiros responsáveis pela administração pública. Era a camada dos nobres. Já a classe social, a camada dos sacerdotes, eram aqueles ligados à religião e à cultura. Aqui está relacionado muito com a igreja. Quem fazia parte do grupo dos cidadãos livres? Camponeses, e eram aqueles que pagavam impostos e serviam ao exército como prestação de serviço ao Estado. E quem eram os escravos? Eram os prisioneiros de guerra ou dívidas, poucos numerosos. Aqueles camponeses que não conseguissem pagar os seus impostos, eles acabavam se tornando escravos. Então, a grandiosidade da sociedade maia foi construída com o trabalho de uma população controlada e disciplinada. Existiam 3 camadas. A camada mais alta era da família real, dos ocupantes dos primeiros postos de governo e dos comerciantes, que eram esses 3 pontos. Na segunda camada, estavam os servidores de Estado, com os cobradores de impostos e responsáveis pelas defesas e dirigentes de cerimônias, que eram os cidadãos livres. E na última camada estavam os trabalhadores braçais e os agricultores, que eram os escravos. Com relação à cultura do povo maia, o grupo social mais poderoso era o dos sacerdotes, que monopolizavam a escrita e os conhecimentos científicos com relação à astronomia e matemática, ou seja, era um povo conhecedor da escrita e da leitura. Os maias acreditavam que o destino da humanidade era regido pelos deuses, ou seja, era determinado pelos deuses. Por isso, a religião esteve presente em todas as atividades culturais do povo. Eles desenvolveram um sistema próprio de escrita, até hoje quase indecifrável, ou seja, ninguém conseguiu decifrar essa escrita criada pelo povo maia. Com base na sua religião, os maias acreditavam que o destino era regido pelos deuses. Eram cultuados ainda os deuses da lua, do sol, da chuva, do vento, da morte e da vida, além daqueles ligados à agricultura e à caça. As divindades eram oferecidas em diversos alimentos, sacrifícios de animais e sacrifícios de humanos, em cerimônias que incluíam danças e representações teatrais. Dependendo da cerimônia ou do ritual, esse sacrifício com relação a animais e humanos era diferenciado. Agora vamos entender um pouco sobre a situação dos povos pré-colombianos incas. A sua cidade era desenvolvida em torno das encostas da Cordilheira dos Andes, então a gente pode analisar aqui no mapa, encosta da Cordilheira dos Andes, e especificamente no país do Peru, onde a sua capital é Lima. E encontramos aqui 2 pontos importantes. Capital do povo inca, Cusco, e nós temos o Machu Picchu como um dos pontos mais importantes dos incas. Hoje, essas terras compreendem o território do Peru, Colômbia, Equador, Bolívia, e Chile e Argentina. Hoje, nos dias atuais. Mas naquele período, ele correspondia apenas ao território pertencente ao Peru. Os incas, assim como os astecas e os maias, formaram suas civilizações na América antes de uma dominação espanhola, ou seja, antes dos espanhóis chegarem ao continente americano e começarem a explorar as terras, explorar a mão de obra desses povos e acabar exterminando muitos deles. A sociedade do povo inca girava em torno dos imperadores, sacerdotes e militares, nobres, artesãos e camponeses. O termo Inca, que hoje é designado com relação ao povo de uma sociedade relacionada a um chefe, titulado aos imperadores e aos nobres, onde o povo Inca tinha o filho do deus do sol como um dos seus principais representantes dentro da religião. O imperador era o guardião dos bens do Estado
especialmente da terra, e era submetido a um rigor de suas decisões, ou seja, era muito baseado nas decisões que ele tomava. Abaixo do imperador estavam seus parentes, os nobres, os escolhidos para ocupar os postos de comando, como governadores de províncias, chefes militares, sábios, juízes e sacerdotes, ou seja, eram aqueles que não eram imperador, mas que tinham grande importância dentro da sociedade inca. A camada seguinte era formada por funcionários públicos e trabalhadores especializados, como marceneiros, pedreiros, e na base da hierarquia estavam os agricultores. Dentro desse ponto, nós temos essa nossa divisão da sociedade. A economia inca era baseada no trabalho coletivo e adaptada à idade de cada um deles. O alicerce da economia era relacionado à agricultura, principalmente na zona montanhosa das Cordilheiras dos Andes. Então, a principal economia praticada pelo povo inca era a agricultura. As lavouras se estendiam pelas encostas, com sistemas de terraços em espécies de degraus constantes com paredes de pedras. É como se fossem escadarias. As terras estatais eram cultivadas por todos os campos e a produção era armazenada para sustentar a nobreza, sacerdotes e militares. Então, muito do que eles produziam eram levados para ser armazenado e ser utilizado pela classe mais nobre. Os excedentes eram estocados em armazéns instalados ao longo de todo o império, e aí era repartido com relação ao tempo de carência e época de calamidade. Que tempo era esse? A questão do frio, a questão do período mais relacionado com a neve, período do frio que era mais rigoroso. Então, nesse período, eles não tinham como praticar o processo da agricultura. E com base nisso, nesse processo de armazenamento de produtos e ir retirando o que fosse necessário com o passar do tempo, eles precisaram criar um sistema para fazer o controle. Então, para a melhor produtividade da terra, eram usados dois recursos. Tinha a questão da adubação, feita com esterco de lhama e de pássaros, e o processo da irrigação com tanques e canais, aqui no desenvolvimento da agricultura. E para controlar a mercadoria de entrada e saída, eles criaram um sistema chamado de quipo, que consistia num cordão, no qual estava presa uma série de pequenos nós coloridos, pendurados em forma de franja com vários nós. Esses nós, eles deveriam ser coloridos, porque em cada linha, em cada corda, eles determinavam o seu sistema de contagem. Por exemplo, nós temos hoje o sistema de contagem com relação à unidade, dezena e centena. Aqui analisamos que eles sempre começavam do topo do nó. Então, o topo, como eles queriam relacionar a 300, que é como se fosse os nós 300, eles faziam 3 nós simples. Então, esses 3 nós, eles eram de uma única cor, que é para relacionar aqui a grande quantidade que eles tiraram. Mais abaixo, no centro da corda, eles faziam outros nós, com relação à quantidade que eles estavam tirando. Aqui já era a casa das dezenas. E mais abaixo, eles faziam um nó com relação à unidade. Lembrando que as casas das dezenas, centenas e unidades eram de cores diferentes para poder definir a quantidade de produtos que estavam saindo e entrando em cada estabelecimento de armazenamento por conta do frio que eles iriam passar um bom tempo sem praticar agricultura. A sua política estava relacionada por uma coesão de um vasto império, onde ele se estabelecia o culto ao Deus. Igualmente, todos deveriam trabalhar para o sustento da família e isso garantia que eles tivessem comidas e roupas. Então, durante o processo de plantio e colheita, toda a família deveriam trabalhar, porque quando chegasse no período de inverno rigoroso, como se não podia produzir por conta da questão do frio, eles deveriam ficar
dentro de suas casas e esperar aquele momento se passar, então, para que nesse período eles tivessem o seu sustento, eles deveriam trabalhar no período do verão. Claro que o imperador e seus nobres tinham grandes privilégios, eles não trabalhavam. Mas na sociedade inca, ninguém passava fome e todos tinham trabalho. Já a sua religião era marcada grande parte da vida e da cultura, pois eles adoravam diversos deuses, por conta disso eram politeístas, associados a elementos da natureza como o sol, a lua, o rio, a chuva. As divindades recebidas eram oferendas, inclusive com relação a sacrifícios humanos, e esperavam dos deuses um retorno de uma forma de chuva, proteção e boa colheita. Então, após praticar cada uma dessas ações, o que eles faziam? Eles realizavam o sacrifício humano, que era uma forma de agradecer, ou pela chuva, ou pela proteção, ou pela boa colheita, ou fazer um pedido para que isso acontecesse. E agora, vou explicar para vocês como será a nossa atividade de casa. Lembrando que é o mesmo esquema da nossa aula anterior com os povos astecas, a tabela informativa. Então, vamos entender como vai ser sobre os povos maias e os povos incas. Bem, a nossa tabela sobre os povos maias, vocês deverão determinar a localização, ou seja, no continente americano, onde eles estavam localizados no período que eles fizeram parte da nossa história, ou seja, eles fizeram parte de dentro de um processo de domínio territorial. Segundo ponto da tabela, a sociedade. Como a sociedade era dividida, as camadas da classe social. Terceiro ponto, a religião. Vocês vão definir se a religião era politeísta ou monoteísta, se eles acreditavam em um deus ou se eles acreditavam em vários deuses. O nosso quarto ponto, a política. Vocês vão dizer se o poder era centralizado ou descentralizado, se o poder era hereditário ou não, quem comandava os povos, ou seja, quem era o chefe principal. Isso dentro da parte política dos povos maias. E a economia, quais as atividades econômicas eram desenvolvidas, de que forma eles praticavam essa atividade econômica, quais os produtos eram cultivados ou quais animais eram criados, e se tinha algum meio de comércio, ou seja, se eles conseguiam desenvolver algo com relação à troca de mercadorias. Isso com relação aos povos maias. E com os incas, também vamos seguir o mesmo sistema de tabela. Localização, onde eles se localizavam dentro do nosso território do continente americano. De que forma a sociedade era dividida, nas classes sociais, quem era no topo na pirâmide, quem ficava no meio, quem ficava embaixo. Qual a religião e de que forma essa religião ela era cultuada, ela era praticada, se era politeísta ou monoteísta. A política, quem era o comandante, quem tinha o poder dentro dos povos incas, e a economia, quais os produtos que eram praticados, ou seja, as atividades econômicas, de que forma eles faziam a contação do que era comercializado, do que era produzido, do que era armazenado. Então, essa é a nossa atividade dessa semana. A tabela sobre os povos pré-colombianos. Astecas, maias e incas. E aqui concluímos a nossa videoaula de geografia de hoje, onde nessa semana, nas nossas duas aulas, abordamos sobre os povos pré-colombianos, o Império Asteca, Inca e Maia. Espero que tenham gostado da aula, tenham compreendido o assunto. Qualquer dúvida podem tirar no Class. Até a próxima e tchau!